Eu não sei se é a sensação de que ele ou a endometriose aumentou, ou que a gente tem percebido com É, maior frequência. Eu imagino assim que a cada paciente com endometriose você descubra algo novo, né? é, Porque, poxa, essa paciente aqui. É interessante pensar que a infertilidade vem de uma forma quase primordial ali através da endometriose e que não necessariamente às vezes vem só da obstrução. Ela atrapalha outros mecanismos, que a gente só pensa assim, a endometriose ela tá porque ela tá obstruindo a trompa, ela tá... mas isso de até mudar a anatomia, olha que interessante, é. a gente nunca pensei sobre isso. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que a gente já tem uma resposta, assim. Se a endometriose está Aumentou? aumentando ou a Uhum. gente faz mais diagnóstico. Quer dizer, claramente a gente vê muito mais pacientes hoje com diagnóstico de endometriose. Uhum. Mas é por quê? Porque os médicos estão mais atentos, pacientes estão mais atentos, os exames ficaram mais avançados? Em parte, sim. Mas tem países que já são muito organizados em termos de saúde pública, que há muito tempo já tem uma característica de fazer diagnóstico de forma mais precisa, está percebendo também um aumento de casos. Então não é só um viés, assim, não é só uma impressão assim, claro, o médico começa a pedir os exames mais corretos, os pacientes começam a questionar mais, aparecem mais exames. Não é só isso. Está aumentando o número de endometriose, como está aumentando o número de homens, né? Uhum. Rapidamente vou falar da parte da Sim, masculina. importante. Uhum. Está aumentando homens com dificuldade na produção de espermatozoides com mais defeitos, assim. É, como, por exemplo, está aumentando alguns cânceres, como está aumentando a incidência de câncer de mama, está aparecendo câncer de mama cada vez em mulheres mais Mais jovem. jovens. Então existe alguma coisa acontecendo, assim, que a gente não sabe exatamente o que é. Eu já ia perguntar, o que pode Então, ser, né? assim, para não ficar tão assim, Vago. sem vago, assim, então, assim, está aumentando a incidência de algumas doenças. Essas doenças estão aparecendo em idade mais jovens, como a endometriose e o câncer de mama. Uhum. Exatamente o porquê que está acontecendo isso, a gente não sabe exatamente, né? Entender que é, alguma interação com o ambiente, por exemplo, muitos países hoje têm uma qualidade do ar muito melhor que tinham há 10, 20, 30 anos atrás, porque hoje existe, enfim, algum Um tipo de controle, né? controle e Aham. tal. Se fuma menos, na verdade, né? Por exemplo, o ambiente se fuma menos, né? Assim, como era, eu acho isso tão curioso, porque eu lembro que na escola tinha professor que fumava Uhum. dando aula, né? Você viu É isso? E não verdade. era uma coisa Os chocante, era uma próprios coisa dos alunos, anos assim, 80, dos anos bem. 90, aluno, médico, né? Eu lembro que médico fumar e você ter cinzeiro em sala de espera, você tinha cinzeiro em restaurante. Nossa. Hoje essa geração não sabe como é isso, como todos os lugares tinham cheiro de cigarro. Então, assim, se fumava muito mais e se fumava também de uma forma muito mais passiva, que a gente inalava essa fumaça. Uhum. Então, não é exatamente a qualidade do ar. Uma das teorias, assim, que tem bastante aceitação é a questão do alimento, o que a gente come. Aham. A gente come hoje muito mais alimento processado do que se comia um tempo atrás. Não só alimento processado com a questão química dos alimentos, enfim, mas também de conservantes e de agrotóxicos. Por exemplo, hoje a gente consegue comprar uma fruta que é produzida na Tailândia. Então, como é que essa fruta chega Veio aqui? Então, na verdade, existe. preservada, né? Ela é preservada com conservantes, com tudo Uhum. isso, quer dizer, tudo isso. Mas isso não é uma coisa tão clara, né? Assim, Ainda é. agrotoxicância era uma coisa clara, assim, muitos países proibiram vários usos de agrotóxicos que viram aumentar. Uhum. E o agrotóxico, ele é mais importante nesse mundo globalizado, porque antes a gente tendia a comer os produtos que eram mais regionais, né? Então precisava menos desse agrotóxico para o transporte. Então, conforme existe uma demanda populacional, hoje o planeta aumentou, nós estamos 7 bilhões, 8 bilhões, Eu eu acho que fiquei até tava sete e confuso. pouco, eu acho que era isso aí, quase Então, 8. cada vez mais você tem que produzir mais alimento. E o alimento tem que. A vaca, o bezerro, o frango tem que crescer mais rápido. As frutas, Para as sementes, atender, né, você a tem que começar a demanda. produzir Uhum. mais rápido. Então, existe uma alteração importante na forma que a gente produz alimento e existe uma Uhum. forma muito importante na forma que a gente consome alimento. Então, é uma teoria que muitas pessoas acreditam, não está tão clara. Eu, pessoalmente, acho que é bem provável que seja por Uhum. aí, mas existe Existem aumento da outros. incidência. Como Uhum. assim? Então,
existe aumento da incidência de endometriose, existe aumento da incidência de infertilidade de uma forma geral, tanto feminina quanto masculina. Uhum. E aí a gente falou esse negócio de alimento, né? Toda vez a gente não tem como, toda vez que a gente fala de medicina, a gente volta nisso, a gente come tão mal, né? E ao mesmo tempo a gente fica assim, como sair disso por conta da vida corrida, da rotina? Mas é uma questão de priorizar mesmo, né? De pensar em saúde de uma forma macro e até particular mas é bem delicado esse assunto mesmo, porque traz tantos problemas, né? Toda vez a gente tá aqui e vai, né? Porque não tem como falar de saúde, falar de sono, alimentação, tem os pilares, né? Atividade física.